Graças a Deus. Irmãos, abra sua Bíblia lá no Evangelho de João. João capítulo 6. Vamos compartilhar aqui a partir do versículo 22. João 6, versículo 22. Podemos colocar aqui um tema nessa mensagem, né? Assim, se alimentando de Cristo a fonte e não dos derivados. Amém? E vamos desenvolver esse tema nesse texto aqui. Amém? Então nós vamos ver nesse texto que nós vamos compartilhar que Jesus Cristo é apresentado como a fonte, né? Ele mesmo se fazendo anunciar, né? Como o pão da vida, e colocando que Ele é o centro de todas as coisas, né? E nós temos aprendido que Cristo tem que tomar o centro de todas as coisas, né? A teologia chama de cristocêntrico, né? E é o alvo predileto da igreja, nunca fugir desse centro, né? Que é Cristo ocupando a primazia, tudo em primeiro lugar, e dele advém todas as coisas. Então tem a derivação dele de várias formas, né? Mas nunca as pessoas devem ignorar ou deixar ou desprezar o centro que é Cristo. E lamentavelmente muitos, mesmo usando a Bíblia no Evangelho, acaba se distanciando desse alvo predileto, desse significado, né? É por isso que Cristo aqui fala muito forte nesse sentido, e Ele está aqui pregando aos judeus, e na época lá, os judeus eram aqueles que mais rejeitavam Jesus, né? Que não reconheciam a divindade de Jesus Cristo, como muitos dos judeus hoje também ainda não reconhecem Ele como Messias, como enviado de Deus. Então vamos ver aqui o texto. João 6, versículo 22 diz assim, ó: no dia seguinte, a multidão que estava do outro lado do mar, vendo que não havia ali mais do que um barquinho, e que Jesus não entrara com seus discípulos naquele barco, mas que os seus discípulos tinham ido sós. Contudo, outros barquinhos tinham chegado a Tiberíades, perto do lugar onde comeram o pão, havendo o Senhor dado graças. Vendo, pois, a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, entraram eles também nos barcos e foram a Cafarnaum, em busca de Jesus. E achando-o do outro lado do mar, disseram-lhe: Rabi, quando chegaste aqui? E Jesus respondeu: na verdade vos digo, que me buscais, não pelos sinais que vistes, mas porque comestes do pão e vos saciastes. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque este o Pai deu e o selou. O Pai Deus o selou. Versículo 28. Disseram-lhe, pois, que faremos para executarmos as obras de Deus? Jesus respondeu e disse-lhes: a obra de Deus é esta, que creais naquele que me enviou. Versículo 30. Disseram-lhe, pois, que sinal, pois, fazes tu, para que o vejamos e creiamos em ti? Que operas tu? Nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito, deu-lhes a comer o pão do céu. Disse-lhes, pois, Jesus: na verdade vos digo, que Moisés não vos deu, Pai, o pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. Porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Disseram-lhe, pois, Senhor, dá-nos sempre desse pão. E Jesus lhe disse: eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Mas já vos disse que também
vós vistes e contudo não credes. Tudo que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim de maneira nenhuma o lançarei fora. Porque eu desci do céu não para fazer a vontade minha, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade do Pai que me enviou é esta, que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que o ressuscite no último dia. Portanto, a vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Murmuravam, pois, dele os judeus, porque dissera: eu sou o pão que desceu do céu. E diziam: não é esse Jesus, o filho de José, cujo pai e mãe nós conhecemos? Como, pois, diz ele: desci do céu? Respondeu, pois, Jesus e disse-lhe: não murmureis entre vós. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que do Pai ouviu e aprendeu, vem a mim. Não que alguém visse o Pai, a não ser aquele que é de Deus, esse tem visto ao Pai. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que o que dele comer não morra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Amém? Até aqui. Então Jesus está ali, né? Pregando, né? Anunciando de forma veemente aos judeus, né? Ok? Como hoje o Evangelho também é pregado, para que as vidas que ouvem reconheçam em Jesus a essência da vida eterna, né? Da salvação, do perdão, da graça, da misericórdia. Amém? Amém. Então lá você percebe que os judeus procuravam Jesus. Tinha acabado de acontecer um milagre lá, um tempo atrás, dos pães, né? Peixes. Eles experimentaram um milagre, a manifestação do poder de Deus através de Jesus. E aí eles tentam lá, né? Confrontar Jesus. Aliás, eles confrontam Jesus a respeito de quais os feitos dele, o que ele tinha feito para que eles pudessem crer em Jesus, né? Tinha experimentado há pouquíssimo tempo, né? E aí você percebe também que Jesus lança em rosto no versículo 26, né? Eles chegam lá e encontram Jesus. Jesus então não responde a pergunta deles no versículo 25, que eles falam assim, versículo 25: e achando do outro lado, disseram: Rabi, quando chegaste aqui? Então Jesus não responde, ele vai direto, né, na veia, né, porque ele conhecia o coração deles, né? E aí ele fala então que eles estão procurando Jesus porque ele foi saciado com pão, né? Ele falou, então lançou em rosto que eles estavam atrás de suprimento material e não espiritual, né? Porque como eles experimentaram, como fala depois você vai ver, do maná, né, através de Moisés, e Deus que fez chover o maná, né? Eles achavam também que Jesus ele tinha essa capacidade, não como filho de Deus, né? Mas como alguém que, sei lá, vislumbrasse lá nele algo assim de capacidade humana, não sobrenatural, como filho de Deus, ok? Então eles estavam buscando suprimento, simplesmente eles sabiam que já tinham experimentado disso, ok? Mas Jesus queria se apresentar para eles como o Filho de Deus, como aquele que realmente traz vida eterna, que garante a ressurreição dos mortos. E essa é a essência também do Evangelho,
que é o alvo predileto nosso da igreja, é viver eternamente com Deus. Amém? Amém. E no transcorrer aqui dos versículos, você vai percebendo, né? No versículo 27, ele fala: trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna. Então ele fala, prioritariamente, você tem que buscar aquilo que dá vida para você abundantemente e garante eternamente com Deus a sua vida. Então Deus dá provisão? Dá, mas a essência de Cristo, dele, a provisão máxima, é Ele próprio que faz com que as outras coisas não faltem. Amém? Ele queria que os judeus entendessem isso. E é necessário que as vidas hoje na igreja entendam isso. Né? Entenda isso. Tem tantas multidões atrás de Jesus. Um monte. Né? E, sei lá, de repente, se ele ouvisse, se Jesus estivesse hoje cumprindo a missão dele aqui na terra, né? O pessoal ia embarcar aí em ônibus, em carreata, em frota e de tudo mais, né? E muitas vezes atrás de solução de problema, né? De suprimento material, né? Achando que Jesus é tipo bombeiro, né? Tá pegando fogo aqui, vou recorrer a um socorro imediato aqui. Mas depois não querem saber, né? Então Jesus então reforça aqui que tem que haver um empreendimento de esforço, uma dedicação, uma busca naquilo que é espiritual, naquilo que provê vida eterna. Amém? É isso. E é garantido pelo Pai. Ele diz aqui que Deus o selou, a garantia do próprio Deus, né? E aí então, no versículo 28, os judeus dizem assim: que faremos para executarmos a obra de Deus? Ó, então, ele nesse teor aqui que você percebe na sequência, eles não estão querendo saber da parte sobrenatural, né? Tá ok? Então, abrindo no sentido aqui, eles estavam achando assim: Moisés, ele teve poder para trazer, né? Orar a Deus, né? Mas ele como ser humano, ele fez vir o maná. Apesar que a Bíblia fala claramente que foi Deus, né? Mas ele atribui a Moisés muito superior a Jesus. Então, o judeu que não é convertido, que não crê em Jesus como Messias, ele considera Moisés muito maior que o próprio Jesus, né? Lamentavelmente, tá? Então, Jesus estava lançando em rosto também a questão desse que tem que entender que Moisés era ser humano, era dependente de Deus. Ele não tinha capacidade de fazer a obra de Deus, tá? E eles então queriam que Jesus fornecesse alguma alternativa deles agir também para conseguir fazer na estrutura humana o que Jesus fazia e o que Moisés fez, ok? Então na sequência diz assim, ó, versículo 29: Jesus respondeu e disse: a obra de Deus é esta, que creiais naquele que Ele enviou. Então diz assim, ó, o Senhor da obra sou eu, e a obra não acontece sem mim. Amém? Então é isso que Jesus estava lá, né, tentando inculcar na mente dos judeus, esse significado, ok? Então a obra principal é crer em Deus, a fé estabelecida em Cristo, firmada em Cristo, que é o Senhor da obra, vai te levar à realização das obras que Ele tem poder para fazer, para realizar, né? Então você pode ser instrumento de Deus, como Moisés foi instrumento de Deus, né? Também nós podemos ser instrumento de Deus e fazer obras até maiores do que Ele fez, que a palavra fala, ok? Nós não podemos esquecer que Ele é o Senhor da obra. Se eles não tinham fé que Ele era o Filho de Deus, o enviado de Deus, como que eles iam realizar a obra, né? Se a fé deles não estava alicerçada no Senhor da obra? Tá ok? Não dá resultado nenhum. E na sequência aqui então, no versículo 30, é que eles indagam, né? Eles chegam para Jesus e dizem: que sinal o Senhor faz lá? O que tu fazes?
para que vejamos e creiamos em Ti. Aí, logo, não sei quanto tempo atrás, houve um milagre de pães e peixe, né? E eles não consideraram isso, entende? Não consideraram. No versículo 31, ele começa a falar sobre o maná. Ele diz assim: nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito, deu-lhes a comer o pão do céu. Ó. Mas aqui está a lacuna, né, da interpretação, de que ele estava incluindo aqui o significado de que Moisés é que tinha a capacidade de suprir a necessidade deles. Ok? Então ele fala assim que no deserto veio lá e está escrito que foi dado a comer o pão do céu, mas que quem manifestou isso no poder, da capacidade, era no teor humano, ok? Como Moisés. Um engano, né? Que também estava querendo atribuir a Jesus que era algo, um encantamento, sabe, um mágico, sabe, que era capaz de fazer alguma coisa, entende? E no versículo 32 diz assim, ó, Jesus falando, né? Ó, na verdade vos digo que Moisés não vos deu o pão do céu, ó, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu, né? Então ele está dizendo assim, ó, Deus, através de Moisés, fez chover, derramou, né, do céu o maná, como também enviou depois, lá você percebe no conteúdo lá do Êxodo lá, que Deus também providenciou codornizes, que veio bando e caiu lá diante deles, para que eles comessem carne, entende? Mas Deus movimentou isso, entende? Não foi Moisés, tá ok? Eles tinham que entender que isso provinha de Deus, tá ok? E é que Deus que fez o derramar, e eles não atribuíram muito bem isso, eles atribuíram muito bem a capacidade humana, apesar de estar Deus mencionado, eles atribuíram a capacidade humana, tá ok? E aí então Jesus está falando aqui que não foi Deus, né? E diz assim que o verdadeiro pão, que vocês estão confundindo que o maná era um pão verdadeiro que saciou a fome de vocês temporariamente, não é esse pão que eu estou oferecendo. O pão que eu estou oferecendo é aquele que desce do céu, que desceu do céu, não é que foi jogado como chuva, não é aquele que foi anunciado e derramado como chuva, é o próprio Deus Filho que desceu entre vocês aqui no meio, como Filho do Homem, e que está presente e que é oferecido como verdadeiro pão. Entende? É isso que Jesus estava insistindo para que eles entendessem. E como também muitos têm que entender isso, para não ser confundido, né? Ok? E muitos estão sendo enganados, estão sendo confundidos por alguma coisa que estão distorcendo, estão manipulando, não é? Ok? E aqui então, ele diz assim, o versículo 33, né? Ó, porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Ele diz aí, o maná, ele veio com uma provisão temporária para suprir necessidade temporária. E eu vim para suprir necessidade do mundo em qualquer tempo, em todo instante, em todo momento, né? E o maná não dava isso, tanto é que ele até deteriorava, né? Entende? Ele estragava se ficasse de um dia para o outro, né? Só na sexta-feira é que Deus falou assim, você pode pegar em dobro, tá? E não vai estragar, porque o sábado você tem que guardar o sábado, então você não vai poder recolher o maná, né? E, então eu permito que você guarde, pegue da sexta mais uma porção e guarde para sábado, que você não pode fazer a colheita do maná no sábado, ok? Mas isso, Jesus está dizendo que tem que entender que essa provisão era temporária, não é? E que a diferença fundamental é que ele dava vida ao mundo inteiro, seja qual for a necessidade que viesse ter, entende? É isso. Então é a amplitude de bênção, né? De capacidade, de tudo que o mundo precisa,
estava concentrada em Jesus. Ó. E o versículo 34 diz assim: disseram-lhe, pois, Senhor, dá-nos sempre desse pão. Ó, não tem nada de espiritual nisso. Entende? Não tem nada de espiritual nessa declaração, nesse pedido deles aqui. Entende? Eles querem suprir necessidade material, física. Então, quer solução de problema. Entende? Quer que resolva lá, eu quero isso aí, porque quando eu precisar, eu vou ter. Não é? Eu não quero a fonte, ele não quer compromisso, não quer Jesus, não quer que muitos outros não querem. Quer saber? Quer saber? Eu quero solução de problema, né? Eu quero, venha a nós, vosso reino, nada, né? Como fala o ditado popular aí, né? Entende? E aí então, versículo 35, Jesus disse assim, ó, você vê como Deus é tolerante, né? Cristo, né? É o próprio Deus, né? Filho de Deus encarnado, né? Versículo 35 diz assim, ó, Jesus: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. É muito forte isso, né? E só Ele pode praticar isso. Ele pode oferecer, porque Ele é a fonte. Entende? Você pode pensar, mas ninguém vive sem comer, e sem água, pior ainda. O cara morre fazendo greve de fome aí, né? Temos que existe um pouco mais, né? Mas não dura muito mais de 10 dias, né? Sem água. Entende? Aí Jesus está querendo incutir na mente dele o entendimento de que Ele é acima de todas as coisas, porque Ele é Deus, porque Ele provinha de Deus, como nós também, cada um de nós, temos que crer, né? Que Jesus pode dar qualquer coisa que você necessita, mesmo que seja impossível. Então ele está dizendo aqui, em outras palavras, ó, é impossível que alguém viva sem comer, né? É impossível que alguém viva sem beber, né? Então ele diz, se você tem a mim, você terá suprimento de alimento, de fome saciada, de sede saciada, porque eu supro todas as necessidades. Amém? Então a fé em Jesus tem que estar firmada de forma assim ampla, completa, que eu já disse aqui. Se faltar água no mundo inteiro, o cristão que crê em Jesus, que tem Ele como fonte, você acha que vai morrer de sede? Eu acho que não. Você pode dizer, pastor, isso é utopia, isso é um exagero. Tá bom, mano. Eu prefiro ficar com a palavra, mesmo que não tenha estatura de fé suficiente para isso aqui. Eu sou categórico e sincero. Estou progredindo na fé, como nós, cada um de nós estamos, tá ok? Mas não devemos ignorar a palavra é fiel e verdadeira, e é viva e eficaz. Se ela é viva e eficaz, ela cumpre o que promete. Amém? Então Deus queira que eu e você consigamos tomar posição sem vacilar quando acontecer alguma coisa que é impossível. Porque se você crê na fonte, tem Jesus no seu coração, a verdade que Ele estabelece na palavra vai ser manifestada na sua vida. Seja qual for o problema, a dificuldade, é isso que Jesus queria falar, queria que os judeus entendessem. Entende? E eles não estavam entendendo nada, né? Falavam, cara, lá para você vai ver que fala, o cara é um maluco, em outras palavras, né? Então, desceu do céu, filho de José, aqui em Nazaré, Belém da Judéia, conheço ele, como desceu do céu, né? Tem muitos que têm dúvida hoje ainda, meus irmãos. Tem gente que alimenta dúvidas sobre a essência de Jesus Cristo, sobre a verdade da palavra, duvida, questiona, murmura, né? Lamentavelmente isso ainda acontece, né? O versículo 36 diz assim, ó: mas
já vos disse que também vós me vistes, e contudo não credes. Ele está lá, estou presente, estou aqui, ó. Né? Você viu os sinais, prodígios, maravilhas e não crê. Né? E o versículo 37 diz assim: tudo que o Pai me dá, virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Então, você quer ser aceito, né, totalmente? Venha para Jesus, se apegue a Ele. Ele está dizendo isso, né? Firmado na fé, é lógico, né? Aí o versículo 38 diz assim: porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade do Pai que me enviou é esta: que ninguém de todos aqueles que me deu se perca, mas que o ressuscite no último dia. Aí foi mais atacada, né? Porque muitos não acreditavam na ressurreição de mortos, os saduceus, né? E os judeus não atribuíram que Jesus tinha capacidade de ressuscitar morto, apesar de ter acontecido, né? Aí então Jesus vai direto no ponto fundamental, que a maior das promessas para o ser humano é a vida eterna, né? As pessoas, se você perguntar para onde você vai depois de morrer, né? Eles falaram: a vida não continua, não, quem morreu acabou, né? Tem uns que vendo firmado no Evangelho, que não é daquilo que nós conhecemos, que é o verdadeiro, acham que Deus é amor e eu vou para o céu, né? Eu vou para o céu, vou lá para a glória também. E muitos ateus falam: não tem Deus, não tem céu, inferno, não tem nada e tudo mais, né? E nega a principal dádiva de Deus, que é a vida eterna com Ele, né? Então os judeus começam a ficar mais ainda contra a parede. Poxa, o cara está prometendo ressurreição, o cara lá de Nazaré, né? Está dizendo, e ele insiste, e vai na sequência. Olha quantas vezes ele vai falando isso, ó. Versículo 40: porquanto a vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Ó, entende? E ele vai direto, insistindo, né? Então tem que crer. E os judeus não criam em Jesus, né? Não creem, não creem. E ele estava insistindo lá. Aí veio a murmuração, né, dos judeus. Versículo 41 diz assim: murmuravam, pois, dele os judeus, porque disseram: eu sou o pão que desceu do céu. Ele fala, então, no versículo 42, nós conhecemos, esse é o filho de José, né? Ele foi lá indagando, né? Como muitos hoje se prendem na questão da falta de revelação, de entendimento, e não aceita a missão, né, do Cristo, ou aceita parcialmente, não na totalidade. Você pensa que não, está cheio, não é? Está cheio, principalmente se está correndo tudo bem. Aí você, glória a Deus, aleluia, começa a entornar o caldo, fala, será? Aí começa a ter interrogação. Lamentavelmente, nós somos falhos, né? Somos muito assim, frágeis na nossa fé, na nossa crença em Deus, né? E deveria estar estabelecida aí, seja qual for o tempo, o espaço, venha o que vier, seja como for. Estou fechado com Cristo que não abre tudo aí. Não tem espaço, né? Não tem espaço. E quando vem a ameaça lá da incredulidade, fora, não aceito, né? Se o diabo vem lá insistir, sai, em nome de Jesus, vai embora, as suas tranqueiras aí, muito, vai lá chorar a sua derrota lá, por aí, não é? Então tem que ser, né, nesse ponto, né? Aí Jesus, no versículo 43, respondeu, né? E disse, não murmureis entre vós, não murmureis entre vós. Eles começavam entre eles, conversavam, às vezes cochichando, mas Jesus tinha a presciência de tudo, ele tinha 100% do Espírito Santo nele, ele tinha a presciência de tudo, e sem ouvir as pessoas falarem, sabiam o que eles estavam pensando,
né? Mesmo que não estivesse falando, ele sabia o pensamento, né? Então Jesus lá diz assim: não murmureis entre vós. Versículo 44, ele diz assim: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Então ele declara o vínculo principal: Deus Pai, Deus Filho, numa única, né? Uma unidade, entende? Então, se o judeu fala assim, ó, eu creio em Deus, apesar de achar que o homem pode fazer alguma coisa, mas a origem de Deus, eu creio em Deus, entende? Mas Jesus está dizendo assim, ó, se você não crê no Filho, você também não tem acesso ao Deus. É isso que está dizendo. Então o judeu fala assim, mãe, eu creio em Deus, duvido de você, porque não acho que você é filho de Deus que desceu do céu e pode normalmente falar que ressuscita, mas eu creio em Deus, como muito fala, né? Eu creio em Deus, né? Mas daquela forma lá, entende? E muitos rejeitam a essência de Cristo, totalitariamente, é parcial. Muitos crentes são parciais, tá? E estão influenciados por sistema aí que estão manipulando a situação da Bíblia e tudo mais como derivado da fonte, ok? Como derivado da fonte, e está enganando muita gente, ok? Aí então Jesus está dizendo assim, ó, você tem acesso a Deus, você crê em Deus, mas você não vai a Deus sem ser por mim, entende? Nós somos temos uma unidade. E é aí que Jesus está insistindo para que eles entendessem, né? Que é o Pai que tem que trazer, mas através do Filho, não tem outro jeito, né? Tá ok? Então tem muita gente anunciando o Evangelho da mente humana, da cabeça do ser humano, né? Prometendo coisa, fazendo mirabolância aí, fora do propósito de Cristo, que é a fonte, achando que ele pode fazer e realizar. E é aqui isso que nós chamamos de derivado, tá? Então vou citar um exemplo: o petróleo. O petróleo é a fonte, derivado, petróleo, gasolina, querosene, né? E tantos outros, tem não sei, milhares, se não me engano, de derivados do petróleo. Mas nada existe sem que haja o petróleo, tá ok? Então aqui Jesus é a fonte, é o petróleo. Então o derivado que vem, e as pessoas que estão aí como derivado usando a Bíblia, tá ok? Está se deixando influenciar pela tendência do modernismo, pela tendência do que se apresenta para solucionar problema de forma mágica, né? Vem cá que eu dou um jeito nisso. E as pessoas vão achando que o cara pode, né? E muito se faz parecer que é ele, né? O bam, tá ok? Então esse é o derivado, entende? Esse é o derivado, entende? Então usa a Bíblia, né? Fala que Jesus é isso e tudo mais, mas no decorrer de todas as manifestações, você não percebe a atribuição de Jesus como aquele que é digno de todo louvor, honra e glória. E muitas vezes o próprio Deus é ignorado, tá ok? Tem muitas pessoas exercendo a questão do Evangelho que muitas vezes nem abre Bíblia. Não abre Bíblia. Já vi testemunha que a pessoa chegou lá, pregou e tudo mais, não abriu a Bíblia. Pô, que Deus é falando com a gente na palavra, né? Começou a falar lá da sua, sei lá, experiência, da sua, querendo convencer as pessoas que ele é poderoso, que ele tem, que ele pode soprar e a pessoa cai, que ele pode fazer estremecer e tudo mais, né? É possível, porque tem espíritos enganadores, não é? E é derivado, não tem a fonte, entende? Não tem. Então Jesus se apresenta lá que ele é, né, aquele que pode matar a sede, né, definitivamente, fome, não é? Amém? Ele é rios de água viva, né? E fala que aqueles que creem, eles são neles, rios de água viva fluirão de dentro de si. Amém?
É isso que é Jesus. Tem que ser assim para cada um de nós, na nossa vida, meu querido. Amém? E aí então, versículo 47 diz assim: na verdade vos digo que aquele que crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Então quem comer desse pão, que é Jesus, tem a vida eterna. E a ceia retrata isso, né? A ceia é o sacramento máximo da igreja, que retrata a verdadeira fé cristã, no simbolismo do corpo e o sangue de Cristo. Amém? Que a gente se alimenta disso, né? Simbolicamente, mas no espiritual é isso que representa. O significado é esse. Amém? Ó, no versículo 50 ele diz assim: esse é o pão que desce do céu, para que o que dele comer não morra. Aí pega mais pesado ainda, né? Pega mais pesado ainda. Ele garante que não morra. E realmente, aquele que tem Jesus, ele passa de um estado para outro. Ele pode estar sujeito a uma morte física, não é? Mas é uma passagem. Para o cristão, isso não é morte. Não é. Tá ok? Na natureza humana é. Temos que, como ele falou para a irmã de Lázaro, ele está morto, né? Entendeu? Está morto. Mas depois ela falou assim: não, ele dorme. Ele falou assim: humanamente ele morreu. Entendeu? No sentido humano ele está morto mesmo. Mas espiritualmente ele dorme. Assim é conosco. Entende? Por isso nós devemos ter mais morte. A morte não tem domínio sobre nós. Não tem. Não é? É isso que Jesus quer que ele entenda. Né? Entende? Porque ele fala: ainda que seja morto, viverá. Amém? Morre naturalmente, mas está vivo. Quem pode garantir isso? A fonte, né? Que é Cristo. Ó, no versículo 51, ele diz assim: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. Ó, e o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Ele fala: então, a minha carne, meu físico vai ser oferecido na cruz, né? O significado é esse: eu vou morrer, eu vou oferecer isso para capacitar o que eu estou dizendo, eu vou selar, né? Eu vou ser oferecido por libação. Em outras palavras, assim, eu serei o sacrifício que vai selar e garantir isso. Não entende? E os judeus, lamentavelmente, não acreditavam nisso, né? Agora eu quero entrar num ponto, meu querido, de um detalhe fundamental a respeito do derivado, né? O derivado, ele pode ser do petróleo, por exemplo, a gasolina, e ele tem saindo da fonte. Agora, o que mais pega no sentido disso aqui que nós estamos falando, que as pessoas estão misturando o evangelho, é na questão da mistura de substâncias desse derivado. Então você fala: a gasolina está batizada, é um derivado do petróleo, mas ela está com substância lá misturada que prejudica a qualidade desse derivado, né? Aí é que você percebe que isso está sendo pior do que as pessoas que estão atrás de derivados simplesmente sem reconhecer Cristo como fundamental. Tá ok? O derivado que está sendo contaminado, misturado, está transtornando pessoas, está prejudicando o evangelho. Ok? Então pessoas estão misturando coisa. Começa bem, usa a Bíblia, mas depois vem a modernidade, vem a questão de querer atrair público, atrair movimento, impressionar, está na mídia, está querendo virar celebridade e tudo mais. Ele começa a misturar coisa nesse derivado, né? E aí que o bicho pega, né? Porque aí vem o evangelho da conveniência, vem o evangelho da ostentação, vem o evangelho
empreendimento social, né? O hall, né? Vem lá, church hall, né? Ou igrejas, né? No espanhol, né? Igrejas, hall, empreendimento suntuoso, salão de eventos, nem quer que seja escrito igreja, não é? Tem, lamentavelmente, ostentação. Isso é mistura. Isso é mistura, né? Exibicionismo, ó, com efeitos especiais, luzes especiais, parece mais um ambiente de boate. Lamentavelmente, isso é contaminação. Então, as pessoas que já ouviram o Evangelho têm que evitar esse tipo de coisa, entende? Tem que evitar, porque é tudo deturpado, entende? E as pessoas viram celebridade mesmo, chama atenção, igrejas lotadas, mas eu sempre digo, e já disse várias vezes, Deus está preocupado com a qualidade, não com quantidade. Amém? Que quantidade, ela se esvai. É a pessoa que daqui a pouco vira um monumento, você lembra aquele ministério? Você lembra? Então, né? Quase nada hoje, né? Então, Deus não trabalha dessa forma, entende? Então, a gente tem que preservar a essência, né, do Evangelho em Cristo. Amém? Amém. Vamos lá agora em Colossenses. Estou terminando, tá? Verdade mesmo. Colossenses. Colossenses capítulo 3. Colossenses 3, do versículo 1 até o 3. Diz assim, ó: portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscais as coisas lá de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Amém? Onde está o Cristo que você está servindo, que você está sendo evangelizado? Em que posição que estão colocando esse Jesus? Né? Onde ele está? Tem igreja que Jesus fica lá fora. Ele bate lá, posso entrar? Não é? E eu olho, é assim que pode fazer, independente. Não é? Então diz aqui, portanto, já ressuscitasse com Cristo, buscai as coisas que estão de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Então a essência de Cristo vem dele, provém dele, é isso que você tem que saber e buscar. Não buscar atrás de movimento, buscar de solução miraculosa de problema, de dificuldade da noite para o dia, e se não vier a solução você fica entristece, você fala, estou de mal com Deus, estou tristinho, estou aborrecido, estou... Né? Misericórdia, você pensa que não tem essas coisas? Tem. Se a gente não vigiar, a gente acaba entrando numa dessa. Né? Pensa que não? Não é? E agora, o principal ponto aqui nesse versículo 1, meus queridos, é o seguinte: se Jesus fala assim, que nós estamos ressuscitados com Ele, entende? Já veio isso em nós. Aquele que tem Jesus como seu Salvador, está batizado, está ligado com Deus, ele já é ressurreto. Então aqui o significado o fato já é absoluto. Então eu e você já estamos ressuscitados com Cristo. Então venha o que vier, eu já não sou daqui. Sou peregrino na terra, estou de passagem. Amém? Ele já nos fez assentar, né, lá nas alturas celestiais, acima de qualquer problema, acima de qualquer circunstância. Amém? Amém. É assim que nós devemos crer, não é? Então o judeu lá deveria entender que quando ele vem através de Jesus a Deus Pai, aceita Jesus como Filho de Deus, não é? Ele já tem a vida eterna, né? E ele garante mais então, quando eu vier, ele fala, eu vou ressuscitar no último dia. Ele diz assim, quando eu vier, quando ele fala, eu ressuscitarei no último dia, ele está dizendo,
na minha vinda, você vai comigo. Entendeu? E isso é um ato público. Então aqui quando Jesus fala que já ressuscitando com Ele, é o fato. A minha fé tem que estar aguçada, falando, eu já estou ressurreto com Cristo. Para você não ser abalado pela circunstância aí do dia a dia, abalado por probleminhas corriqueiros, e mesmo que seja coisa grave, você tem que colocar Jesus como o centro de todas as coisas, e acima de todas as coisas, assim, eu tenho Cristo, isso me basta. Amém? Por quê? Porque o fato já ocorreu. Então, aquele que não aceitou Jesus, que não está firmado nele, ainda não tem essa promessa estabelecida para que ela viva essa realidade. A promessa está aí para aquele que tome posse, mas ele não é possuidor. Mas aquele que tem Jesus no seu coração, batizado, celebra a fé em Cristo, firmado na fé em Cristo, tem essa garantia, esse selo. E o Pai já selou, como ele disse. Jesus fala, Pai o selou. E assim embaixo, carimbou. Naquela época é carimbo, né? Chancela. Ok? Então aqui quando vem Paulo fala aos Colossenses, né? Ele está dizendo que nós já estamos ressuscitados com Cristo. Então já é fato. E por ser fato, eu tenho que estar firmado em buscar as coisas do alto, não da terra, não do que a estrutura do mundo me oferece, porque ela corrompe, entende? E as pessoas que vão atrás desse derivado cheio de mistura, não é? Está buscando coisa aqui da terra, entende? Solução mágica de problema, não é? É como que as pessoas invertessem a palavra de Deus e falam, vinde a mim, vós que estáis cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei. Esses derivados que estão com substância, em outras palavras, é como se dissesse assim, vinde a nós, ou vinde a ele lá, né? Que eu vou garantir isso aqui. Tem gente fazendo inteiramente isso, lamentavelmente, né? Deturpando, tá ok? Mas quem é que acaba sendo influenciado por isso? Pessoas que buscam o que é daqui da terra, o que é de coisas materiais, coisas passageiras. Esses são os que estão sendo enganados, né? E o versículo 2 diz assim, pensai nas coisas que são lá de cima e não nas que são da terra. Ó, não é tremendo isso? Aí ele fala por quê? Ó, né? Ele fala assim, versículo 3, porque já estáis mortos. Ó, eu estou respirando, estou vivo, mas para as coisas do mundo eu já morri. Quer dizer, não totalmente, né? Mas é isso que a palavra fala, tá? Nós somos falhos, imperfeitos, somos influenciados. Eu sou um deles. Se eu disser que não, estou pecando. Se alguém disser aqui na terra que não, está pecando, entende? Mas a essência do Evangelho, a essência da palavra de Deus é essa. Eu tenho que pregar, anunciar e trazer para mim significado, viver essa realidade e passar para vocês, para que nós vivamos isso. Entende? Então não é errado pregar, mesmo que você não viva plenamente. É errado você não anunciar o Evangelho e falar de quem é Cristo, a essência de Cristo. Né? Aí de mim se não anunciar. Às vezes eu prego mais para mim do que para você. Né? Ok? Inclui todo mundo, mas muito mais. Proporcionalmente, às vezes 99% para mim. Não é? Ai de mim se não reconhecer isso. Tá bem? Mas a verdade é essa. Entende? Então muitas vezes nós somos influenciados pela circunstância, pelo que o mundo oferece e tudo mais. Você corre atrás. Você corre e se empenha. Você fica lá, empreende esforço, dedicação, perde sono. E como Jesus fala lá, ó, você se esforça por coisas que são do alto, pela comida espiritual, né? Não pela terrena. Entende? Então está dizendo aqui, ó, porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Não é? Proteção de Deus. Nós ganhamos imunidade, se você tem fé suficiente, né?
tá? Isso aqui está sendo oferecido para nós, os cristãos. Nós temos acesso a isso, mesmo que ainda não alcançamos. Entende? Então você tem que crer na palavra de Deus, naquilo que ela declara na sua totalidade, não importa se ainda não foi manifesto. Entende? Se alguém olha para mim e fala, pastor, você falha aqui, falha ali, realmente, sou falho, não é? Mas eu não posso ignorar a palavra que é total, absoluta, ampla, vive e eficaz. Ponto final. Amém. Entende? É isso. Amém? Ó, versículo 4 diz assim: quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós manifestareis com Ele na glória. É temporário, você está aqui, já é ressurreto, já está com Cristo assentado, mas está de passagem, não é? Aí definitivamente você vai estar tomando posse daquilo que Ele falou: eu ressuscitarei no último dia. Definitivamente, que aí é o ato público. Então primeiro vem o fato. Você tem que se apoderar do fato. Creio em Deus, fecha com Cristo, não abre espaço para o inimigo, para a incredulidade, para a murmuração. Fecha com Jesus, caminho com isso, isso me basta. Amém? Aí, automaticamente você está garantido no último dia. Entende? Tem pessoas que acham que vai ter atalho. Não, Jesus me ressuscita no último dia. Então que já é no último dia, Ele vai me levar. Entendeu? Mas esse é o fato. Aliás, esse é o ato público que Ele fala que vai me levar no último dia. Mas para isso acontecer, eu tenho que estar atrelado, firmado no fato que eu tenho Jesus firmado em mim. Selo com Ele essa aliança. Definitivamente não dou espaço para a murmuração e incredulidade e o inimigo querer me roubar a minha fé, não é? E você preserva o fato. Ponto final. Amém? É isso que garante. Amém? Glória a Deus. Vamos ficar em pé, irmãos. Vamos orar. Vamos preparar para a ceia, né? Ceia é para aqueles que têm Jesus como seu Salvador, está batizado, né? E aqueles que, mesmo que têm pecado, falha, e às vezes diante de Deus em pedido de perdão, arrependimento, está em dia, né? Não é aquele pecador premeditado que planeja, que, né, elabora. Então o pecado, como eu disse aqui, é errar o alvo, né? Você peca involuntariamente, se apresenta diante de Deus e tem purificação, perdão. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus, Pai de toda graça, nós reconhecemos a Tua palavra como fiel e verdadeira. Abrimos o nosso coração, Senhor Deus, para que o Teu Espírito Santo possa fazer com que venha por revelação a essência da Tua palavra. Cristo, Pai, centrado em nós, Pai. Que nós sejamos libertos de toda influência do mundo, tudo que nós recebemos influência pela internet, por televisão, por toda a mídia, que vem situações distorcendo a palavra, pessoas que contaminaram a essência do Teu Evangelho, que não pregam o Evangelho do reino, sim do ser humano, do homem. Pai, nos leva, Senhor Deus, a reconhecer que falhamos, nos permitimos contaminar, Pai, e que nós possamos apresentar diante de Ti a nossa confissão, pedido de perdão e nos purificar de tudo, Pai. Em nome de Jesus, quebra toda a resistência que temos em nossa emoção, sentimentos, mente, Pai, tudo que for que o inimigo tem estabelecido para confundir, corromper a nossa fé, Pai, arranca do nosso coração, em nome de Jesus, Pai, que possamos ser totalmente restaurados, Senhor, alinhado com a essência da Tua palavra e possa fluir de nós essa essência para influenciar as pessoas que estão à nossa volta, Pai. Possamos ser instrumento das Tuas mãos para manifestar a Tua essência, meu Deus, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, Pai, me perdoa por toda a influência maligna que o inimigo está usando líderes, pessoas para
contaminar a essência do teu evangelho. Ó Pai, perdoa e traga arrependimento, traga para a verdadeira sã doutrina do teu evangelho essas vidas, Senhor, porque é do teu coração que ninguém se perca. Pai, em nome de Jesus, Pai, nós recebemos o teu perdão, a tua capacitação sobre cada um de nós, Pai, e traga pelo teu Espírito Santo entendimento, revelação em todas as situações que nós vamos enfrentar, Senhor. Todas as vezes seremos confrontados aí fora com pessoas querendo contaminar a nossa fé, corromper a nossa fé, trazer dúvida e incredulidade, que nós possamos estar posicionados firmes, Senhor, no poder e na autoridade que você tem nos dado para rejeitar e lançar fora todos esses males, Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai, em nome de Jesus oramos e já te agradecemos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém?